Eu estou firmado na palavra de
mas o privilégio que Ele concede por estar na sua presença. Glória a E Deus. também ouvir pela segunda vez aquilo que Ele tem para conosco aqui nesta noite. É verdade, Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia. Livro Aleluia. Salmos de número 46. Salmos de número 46. Estaremos fazendo menção da palavra do Senhor, o qual Ele tem colocado no nosso coração Aleluia. para transmitir para a sua igreja. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão aí procurando, quero agradecer primeiramente a Deus e também ao convite pelo pastor João, que Deus possa abençoar juntamente com este corpo de obreiro maravilhoso, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial também a cada um de vós que estás aqui presente. Salmo de número 46 diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Tomai seus lugares, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glorificando e exaltando Deus, que reina e vive para toda a eternidade. Amados, quando nós olhamos para este salmo, nós vemos aqui o salmista Davi engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Davi começa a se declarar, a confessar o que Deus realmente é para a sua vida. Aleluia. Pelas grandezas, pelas maravilhas que Deus tem feito na vida deste moço, ainda jovem. Deus o usava de uma maneira extraordinária. Quando nós vemos, quando ele derrotou o gigante Golias, Glória a Deus. ainda moço. E eu começo a olhar para esse texto e começo a relembrar dos livramentos, das proteções que Deus tinha com Davi. E Davi então começa, talvez, a relembrar das maravilhas que Deus fez. E ele começa agora a confessar, dizendo que Deus é. Ele não está dizendo que Deus foi, mas sim Deus, Ele é o nosso refúgio. É verdade. Glória A minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Jesus. Ou podemos então dizer que Deus é o nosso refúgio para nos guardar, para nos proteger. Aleluia. Deus é a fortaleza para nos fortalecer no sentido espiritual. Aleluia. E na hora das dificuldades, na hora que vem a angústia, Ele é o meu e o teu socorro. Aleluia. Através desta palavra eu quero vos ministrar aqui, baseado em um tema. Glória a Deus. Deus é. Deus está presente. E Deus faz maravilhas.
faz maravilha. Você crê? Amém. Você crê que Deus faz isso? É motivo de nós adorarmos, é motivo de nós glorificar ao Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Este Deus que eu e você servimos, Ele é o médico dos médicos. Esse Deus que eu e você servimos, Ele é o advogado dos advogados. Aleluia. É Ele que resolve todas as causas que pensamos que estão perdidas. Aleluia. Este Deus é o único Deus que é a água da vida. Esse Deus que eu e você servimos, Ele é a esperança viva para aqueles que não têm. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele é a fonte de todas as bênçãos, espiritual, material. Ele é. Esse Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que dá alegria, e a sua alegria ela permanece naqueles que o aceitam, que o confessam, que Ele é o nosso Deus. É verdade. Esse Deus, que é um Deus bom e misericordioso, o nosso Deus que nós servimos, Ele é um Deus tremendo. Esse Deus é um Deus que dá vida para aqueles que acham que não tem mais esperança de estar vivo, mas Ele renova a esperança. Esse Deus que eu e você servimos, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Vale a pena, Oh, glória! vale a pena nós servir, vale a pena nós sofrer por amor deste Glórias a Deus, Deus, aleluia. pelas grandezas que Ele tem feito e que Ele ainda há de fazer em nosso meio. Quando eu vejo para esse texto, o salmista começa a declarar que Ele é a fortaleza, o nosso refúgio. Salmo de número 119, de número 114, o salmista começa a dizer que Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Aleluia. Glória a O que o Deus. salmista Davi estava aqui se declarando, dizendo: Senhor, nos momentos que os inimigos vêm pelejar contra a minha vida, no momento em que estou passando por perigo, o Senhor está presente para me guardar, para me proteger. Nós olhamos, amados, a Bíblia nos dá o exemplo dos filhos de Israel. Quando Moisés saiu do Egito, com mais de 600 mil pessoas, sem contar as crianças, saindo do Egito, para ir para uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Se nós olharmos desde o início, Aleluia. desde o início, Deus estava sendo um refúgio para o povo. Deus, no momento em que eles estavam perante o Mar Vermelho, Deus se colocava na frente deles. O mar se abriu, eles passaram em pé enxuto. A palavra do Senhor nos diz que quando eles saíram do Egito, uma nuvem cobria sobre eles de dia. Mas para quê? Para que o sol, aquele sol ardido no deserto, não viesse
queimar a sua face, os seus lombos. Deus estava guardando, estava dando a eles um abrigo de noite e uma coluna de fogo para clarear o caminho. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que quando faltou o alimento, Deus providenciou o alimento. Quando faltou a água, Deus providenciou a água. Eles estavam sendo refugiados por Deus. Quando Deus nos chama, quando Deus escolhe alguém, Ele se responsabiliza pela minha vida e pela tua vida. Deus, Ele tem o cuidado dos seus. Não pensas que estás sozinho. Não pensas que Deus te esqueceu. Não. Você está no refúgio dele. O Senhor está sendo um refúgio para você. Um abrigo seguro. Um exemplo. Você está em um caminho e de repente começa a chover e lá na frente você observa um abrigo. O que você vai fazer? Você vai correndo, se abrigar naquele abrigo para não ser molhado da chuva. Assim é Deus para conosco. Quando estamos sozinhos, desesperados, achando que não há mais solução, nós corremos para Ele, para nos guardar e para nos proteger, porque Ele é o teu refúgio. Glória a Deus! Oh, maravilha, maravilha! Por isso que o salmista começa a dizer nesse texto que Deus é o seu refúgio. Certa vez, a palavra do Senhor nos relata que um dia os exércitos de Saul vieram perseguir Davi. E Davi estava com 400 mercenários, 400 pessoas, sem experiência de guerra. Não tinha experiência. E diz a palavra do Senhor que Davi então avista uma caverna. E ele imediatamente vai e se esconde naquela caverna, que tem por nome Caverna de Adulão. E lá está ele, o salmista Davi está ali, junto com aquelas 400 pessoas, porque o exército de Saul estava perseguindo eles. Mas Davi estava preocupado. Havia uma preocupação em Davi, porque aquelas pessoas que estavam ali com ele não tinham experiência de guerra. E Saul, os seus exércitos, era muito forte. Mas chega num certo momento que Davi lá dentro daquela caverna, olhando para aquele povo, preocupado, temendo que Saul o achasse e o matasse, juntamente com aquelas pessoas. Mas lá no Salmo de número 125 ele começa a dizer, diz a palavra, que o salmista Davi, ele sai, ele olha para o lado esquerdo e lado direito, e ele só vê montanhas, e o povo estava escondido na caverna, estava em um esconderijo, estava sendo refugiado pelaquela caverna, um abrigo seguro. Mas Davi, ele sai para fora, olha para o lado esquerdo e direito, há montanhas,
Aleluia! A preocupação dele era muito grande. E ele então diz: elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta. Talvez você nesta noite, você está nas mesmas situações. As aflições do mundo vêm sobre a tua vida. As angústias, as dificuldades sobrevêm sobre você. E muitas vezes tu olha para o céu e pergunta para Deus: Senhor, de onde virá o meu socorro? E agora? Estou perdendo a fé. Estou perdendo a esperança. Me ajuda. E logo ali o Espírito Santo trabalha no coração de Davi. E com as suas próprias palavras ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! É dele. Por quê? Porque você está no refúgio de Deus. Ele é o Deus que te guarda. É o Deus que te protege. Para que temer? Deus, Ele é a fortaleza. Deus, Ele nos dá força. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus! Aleluia! Você pode dizer isso. Tudo eu posso, porque Ele é Deus que me fortalece as minhas forças. É Deus que me dá força. É que Deus, Ele me renova. Eu começo a lembrar de Jó. A experiência que Jó passou. Jó, Deus o provou. Deus o provou de uma maneira que, se fosse nos dias atuais, eu e você não aguentaria, não ia suportar passar pelo que Jó passou. Primeiro, se fosse os bens materiais dele. Diz a Bíblia que era o homem mais rico do Oriente. Um homem conhecido, muitos bens, muitas ovelhas. Mas de repente, perdeu tudo. E se isso não bastasse, Deus toca nos seus filhos. 10 filhos. Imagina Jó agora, juntamente com a sua esposa, ao lado de 10 caixões, olhando para os seus 10 filhos sendo sepultado. Aleluia! Fortaleza! É nessa hora que precisamos da ajuda do Senhor e da força do Senhor sobre nós, para poder suportar as situações que sobrevêm sobre a nossa vida. Mas em tudo isso, Jó não desanimou. Jó não pecou contra Deus. Jó não abandonou o Senhor, porque ele sabia que Deus é a sua fortaleza. Era Deus que daria força para ele aguentar tudo isso. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor não permite uma prova maior do que eu e você possamos suportar. Deus não permite. Mas se Deus está te provando, é porque você consegue passar por esta prova. Glória a Deus! Você consegue. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Porque Deus te dá força. Deus te dá ânimo para vencer esta batalha. É verdade, Deus! Aleluia!
Basta somente eu e você crer. Basta somente você acreditar nesse Deus que você serve. Ou você aceitou um Deus do impossível? Não. Eu não aceitei um Deus do impossível. Eu aceitei um Deus do possível. Um Deus que tudo pode. Um Deus que faz. Um Deus que opera. Um Deus que transforma. Um Deus que muda situações o qual eu e você pensamos que nunca irá mudar. Mas Deus, Ele muda. Deus transforma. Deus faz. Maravilha. Somente creia. Acredite. Eu vejo, amados, a situação deste homem. Se já não bastasse, perdeu os bens materiais, perdeu seus filhos, e agora uma doença chega a ele no seu corpo físico. A palavra do Senhor diz que uma chaga invade o seu corpo todinho. Jó, sem seus bens materiais, sem seus filhos, os 3 amigos de Jó que Deus enviou para consolar aquele homem, eles não conseguiram ter palavras para dizer para ele naquele momento de aflição. Glórias a Deus. Naquele momento difícil, não havia palavras. Não havia palavras. Agora estava Jó enfermo, com chaga no seu corpo, abandonado pela sociedade, não por Deus, pela sociedade, porque um homem na época que tinha chagas era um homem que tinha que ficar retirado do povo, porque muitos que olhavam para ele questionavam: Jó está em pecado, Jó pecou, como pode? Mas em tudo isso Deus estava fortalecendo as forças daquele homem, porque diz a Bíblia Sagrada no livro de Jó, no capítulo número 19, verso 25, apesar de todo aquele sofrimento, apesar de toda a situação que ele estava passando, mas ele diz na sua palavra dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O que Jó estava dizendo com esta palavra? Ele estava dizendo: eu sei que pelas minhas forças eu não vou conseguir, mas pela força de Jeová eu vou conseguir passar por essa situação, porque Ele que está me fortalecendo. E eu sei também que um dia Deus vai se levantar do seu alto trono, vai olhar pela minha sinceridade, vai olhar para a minha vida, que estou ainda temendo a Ele, confiando nele, e vai me dar a vitória. Aleluia! Talvez você entrou aqui cabisbaixo, triste, amargurado, pensativo. Talvez entrasse aqui nesta noite em 2 pensamentos, talvez questionando com o Senhor: até quando? Até quando? Até quando, Senhor, que eu vou permanecer nessa situação, nesse problema? Até quando? Calma, não desespera, não te preocupa, porque a palavra do Senhor diz que tudo há um tempo determinado por Deus na minha e na tua vida. Há o tempo de chorar, há o tempo também de sorrir, mas enquanto isto, saiba de uma coisa, que é o Senhor, Ele é a tua força. Glórias a Deus. Mesmo que naquele momento nós
Senhor, eu não vou mais conseguir. O Espírito Santo olha para dizer: vai conseguir. Senhor, eu perdi a esperança. O Espírito Santo diz: eu renovo a tua esperança hoje. Senhor, estou perdendo a fé. O Espírito Santo olha para dizer: não te preocupa, porque eu multiplico a tua fé nesta noite. Aleluia! É Ele que te fortalece. Oh, glória a Deus. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a minha fortaleza. E Ele é o socorro bem presente. Ei, Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia! Bem presente. Na hora da angústia. Na hora que sobrelevanta o mar para nos afogar. No momento que o vento veio a soprar de uma maneira tentando nos derrubar. Mas Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glórias a Deus. Deus, Ele é o nosso socorro. Isso quer dizer o que, meus queridos? Que Aleluia! Ele também é o meu conforto no tempo que estou desesperado. Ele é meu amparo quando eu penso que está tudo perdido. Ele é o nosso socorro. E eu vejo o exemplo de uma mulher. A palavra do Senhor nos relata a história de uma mulher que estava 12 anos sofrendo, angustiada, triste, abatida. 12 anos, não eram 12 dias, não era 12 semanas, não eram 12 meses, mas 12 anos sendo rejeitada por muitos. A palavra do Senhor nos diz que esta mulher que tinha um fluxo de sangue por causa da sua enfermidade, muitas pessoas o rejeitavam. Aleluia! Ela tinha uma hemorragia dentro dela que vazava diretamente para fora. E através daquela hemorragia há um cheiro muito forte, um cheiro de podridão. E o povo olhava e saía, porque tinha nojo dela, desprezava ela. A palavra do Senhor diz que ela procurou vários médicos, gastou tudo que ela tinha, a medicina, pelos médicos da época. Ninguém conseguiu achar a cura da sua enfermidade. Oh, glória! Gastou todos os seus bens materiais. E eu começo a meditar, a imaginar esta mulher, o sofrimento dela, as angústias que vinha arder dentro daquela mulher. Para e começa a imaginar um pouco na vida dela, essa situação que ela está passando. Imagine você com a enfermidade. E muitas pessoas olham para você e desprezam você e dizem: você já era, não tem mais jeito, não existe mais solução. Você vai ficar triste, você vai ficar desanimado. 12 anos estava se passando, aquela mulher não aguentava mais. Mas uma coisa, eu vejo um exemplo muito maravilhoso que aquela mulher tinha, era esperança. Esperança para ter uma vida melhor. Aleluia! Quem sabe pessoas olhavam para ela, desprezavam ela, mas lá no seu íntimo, talvez ela pensava: um dia eles vão ver. Um dia, eu creio que um dia eu vou ser curado e
pessoas que me desprezam vão ver, vão contemplar a minha vitória. Talvez as lutas, as dificuldades sobrevêm sobre você. O diabo olha para ti e diz: você não tem mais jeito. Aleluia! Não adianta mais. Para que ir na igreja? Para que orar? Para que jejuar? Para que ler a Bíblia? Para quê? Ninguém está olhando para você. O irmão, a irmã não olha para você. Eles nem se preocupam contigo. O diabo faz isso. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele vem e diz para você com aquela voz suave: minha filha, meu filho, não temas, não te preocupe, eu te ajudo, eu estou contigo, eu estou tão lá, eu vou te levantar, esse vento vai passar, eu vou conceder para você a vitória, aquilo que você está pedindo eu vou te entregar. Mas não perca a esperança, não desista, somente creia que no tempo certo você verá o milagre acontecer. É verdade, Deus. Certa vez, aquela mulher estava no centro da cidade. De repente ela começa a observar uma multidão. E ela então pergunta para alguém: o que está acontecendo? Há uma multidão ali louvando, alegre, contente, louvando a Deus. E alguém olha para ela e diz: responda a sua pergunta. É que lá é Jesus de Nazaré, é o Messias. Eu creio, irmão, que aquela mulher já tinha ouvido falar do Mestre. Aleluia! Eu creio que aquela mulher já tinha ouvido falar que lá o Messias curava, ressuscitava, dava vista ao cego. Eu creio, porque diz a palavra do Senhor que naquele momento que ela soube que era o Mestre, ela não perdeu tempo, simplesmente ela parou e pensou: eu vou lá, eu vou tocar nas suas vestes e vou ficar curada deste mal. Aleluia! Glórias a Deus. O que esta mulher está fazendo? Ela está colocando o que? A sua fé em ação. A sua fé estava em ação naquele momento. Eu vou. A palavra de Deus diz que ela pensou consigo: eu vou lá, vou tocar e vou ser curada. Ela colocou a fé em ação. Nesta noite coloca a tua fé em ação, meu querido. Aleluia! Eu não sei se está enfermo, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. Eu não conheço o teu coração, não conheço a tua vida, mas põe a tua fé em ação nesta noite. Aleluia! E ela foi, correu. A multidão era muito grande. Talvez pessoas que estavam ali empurravam ela para um lado, empurravam para o outro, impedindo que ela viesse até chegar ao Mestre. Mas ela, com a força que Deus talvez naquele momento deu a ela, ela estava lutando por uma causa que era a vitória. A vitória da sua cura. Ela enfrentou aquele obstáculo que estava na sua frente, aquela multidão. E ela chega e toca. Oh, aleluia! Ela toca nas vestes do Mestre. E diz a Bíblia Sagrada que ela recebe a cura imediatamente naquele momento. Glórias a Deus. Aleluia! Toca pela fé no Mestre nesta noite. Toca nele nesta noite, ele está aqui. Aleluia! Oh, Amanagashura, Managá, eu sei o que é sentir você tocar nele pela fé aqui nesta noite. Oh, glória, glória! Ele quer pôr o fim na tua causa que achas que está perdida, nessa angústia, nessa tristeza. Ele quer pôr o fim nesta noite. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus para, olha para um lado, olha para o outro e pergunta para alguém: alguém me tocou? Ele chega para Pedro e diz: Pedro, alguém me tocou, Pedro.
Pedro olha para o mestre e diz: mestre, Aleluia. claro que tocar. A multidão é muito grande. Eles estão esbarrando no Senhor, estão encostando no Senhor. Claro que alguém te tocou. Mas o mestre olha para Pedro e diz: não, Pedro, essa pessoa que me tocou, eu senti um toque diferente. Alguém me tocou de uma maneira diferente, Pedro, porque eu senti que de mim saiu virtude. Em outras palavras, ele quer dizer, eu senti que de mim saiu um poder sobrenatural. Aleluia. Vamos agachar. Essa noite Deus lhe convida pela fé, você depositar a Ele tudo aquilo que você precisa. Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que você está angustiada, triste, preocupada, o Senhor diz: deposita na minha presença. Toca pela fé em mim e verás o que eu vou fazer. Glória a Deus. Diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a graça dEle aqui nessa noite. O Espírito Santo, o Senhor está tocando alguém aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. De repente, diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher não conseguiu ir embora. Naquele momento ela estava sentindo aquele poder. Ela estava sentindo aquela cura que ela tão esperava. O choro de alegria na sua alma. E naquele momento ela para e começa a confessar. E diz para o mestre: fui eu que te toquei. Eu começo a imaginar aquela mulher chegando para o mestre e dizer: mestre, eu estava enferma. Eu estava 12 anos, gastei tudo que tinha, mas eu, com a minha fé, eu pensei: eu vou tocar em ti e vou ficar curada deste mal. E foi o que aconteceu. Eu me sinto curada. Talvez aquelas pessoas que estavam ali, que olhavam para aquela mulher, que desprezavam aquela mulher, tinha agora de levantar as suas mãos ao céu e glorificar a Deus pelo milagre o qual acontecera naquele momento. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Vamos se colocar em pé neste momento. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. E Deus é o meu socorro imediato na hora da aflição. E nesta noite Ele também quer ser o seu. Amanagashura Narabaga. Glória a Deus. Aleluia. Deus nesta noite está falando profundo no teu coração. Oh, maravilha, maravilha. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Oh, glória. Fique em espírito de oração. Adora o Senhor. Deixa Deus mover as águas aqui nesta noite. Deus somente diz para ti, filha: não te preocupa. Glória a Deus. Eu estou no controle. Sei a tua situação. Contempla o teu coração. Tenho visto muitas vezes a angústia sobrevindo sobre a tua vida. O adversário muitas vezes diz para ti: não vale mais a pena prosseguir. Desiste, para. Mas Deus nesta noite diz para ti, filha: eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te chamou lá aonde você estava e te coloquei em lugar de destaque, eu nesta noite renovo as suas forças, te dou ânimo, te dou graça para suportar e para prosseguir.
Deus está aqui neste lugar. Deus se faz presente aqui neste lugar. Você quer uma oração? Vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. Deus, nesta noite, um milagre
nós vamos orar neste momento. Levanta a tua mão aí atrás, você.